Que bom que nós possamos sentir as vibrações sublimes dessas melodias doces que antecedem os nossos momentos de reflexão. Que nós possamos, nesses breves instantes, juntos, reunir mais vibrações que permitam aos amigos espirituais estarem no nosso meio e, em estando conosco, que eles nos auxiliem nas nossas necessidades, sempre muito variadas, mas em especial que os amigos espirituais nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. A doutrina espírita se fundamenta, se alicerça em princípios, em estruturas básicas de lógica e de raciocínio. A doutrina espírita, dentre essas estruturas, se organiza em torno da lei do progresso. Tudo no universo, ou nos universos, se submetem a essa lei do progresso. Tudo melhora, tudo evolui, tudo se desenvolve, tudo se aperfeiçoa, e nós também, como seres espirituais, membros da criação divina, estamos submetidos também à lei do progresso. A lei do progresso é tão extraordinária que, quando Kardec foi organizar didaticamente em O Livro dos Espíritos aquelas orientações que as entidades venerandas trouxeram, a que ele deu o nome de leis morais, uma delas é a lei do progresso. Na pergunta 776 até a pergunta 802 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai estudar com os espíritos superiores a perspectiva e a ideia de progresso na visão do Espiritismo. Ou seja, desse conjunto de ensinos que os espíritos venerandos trouxeram para auxiliar a nossa caminhada na direção da meta que nos aguarda, que é a perfeição. Os espíritos, em tratando com Allan Kardec sobre a lei do progresso, têm a oportunidade de dizer que existem dois tipos de progresso. O progresso material, que eles deram o nome de progresso intelectual, que nós podemos traduzir como tecnológico, científico, material, físico. Então existe o progresso material. E eles informaram também que, além do progresso material, do progresso intelectual, existe um outro tipo de progresso, que é o progresso moral, que nós podemos chamar de espiritual. Informaram ainda a Kardec que não é possível que o espírito alcance a sua meta, o seu alvo, sem que esses dois tipos de progresso se realizem. Mas informaram também que um deles se desenvolve antes. Disseram que o progresso intelectual, o progresso material, o progresso tecnológico, o progresso científico vem antes, e que o progresso moral é decorrente do progresso intelectual. É uma consequência
do progresso intelectual. E nós todos somos testemunhas do tamanho do avanço e do progresso material que já experimentamos no nosso planeta de provas e de expiações. E agora, com o advento da inteligência artificial, significa que o avanço intelectual terá lugar que antes seria inimaginável, ou no mínimo no campo da ficção científica. Porém, é uma realidade. Avanços mínimos, entre aspas, que facilitam a vida material do homem, a avanços extremos de alta complexidade tecnológica. Nós vemos hoje coisas muito pequenas, mas indispensáveis quase para o conforto, para a vida do ser humano na Terra. Já dissemos aqui outra vez, mas já imaginaram que coisa fantástica? A gente chega em casa, aperta um botãozinho, o portão se abre. A gente entra sem o menor esforço. Ao entrar, aciona de novo, e através das ondas eletromagnéticas, o portão se fecha. Há bem pouco tempo atrás, eu diria aí, umas 6 décadas, esse negócio de portão eletrônico era quase ficção científica. Era muito pouca gente que acreditava nessa historinha. Hoje, todos nós em casa, não é? Lançamos mão do recurso do chamado controle remoto. Acionamos o controle remoto e as ondas eletromagnéticas ligam a televisão. Através dele, mudamos de canal sem nos levantarmos. E às vezes, se tivermos com muita preguiça de acionar o controle, a gente pode usar a voz. As crianças que o digam, eu tenho uma neta de 5 anos, chega lá em casa, pega o controle e já começa. Alexa, chuva de hambúrguer 2. Eu nem sabia que tinha isso. Agora aprendi, tem chuva de hambúrguer 1, 2. E aí ela vai dando comandos para a Alexa. E não é que a Alexa atende. Tecnologia, avanço material. A minha esposa, que costuma dizer, aqui presente, acho até um desaforo depois de 43 anos morando comigo, ela me diz, amor, sem você dá para ir, mas sem máquina de lavar, jamais. Os senhores terem uma ideia, mas de fato, Marli, pensa no conforto desse negócio. Eu que acompanhei lá no interior minha mãe, analfabeta, lavadeira de roupas no córrego, que as crianças hoje não sabem muito bem o que é isso. E agora nós vamos lá e digitalmente programamos a máquina de lavar, que executa para nós o serviço. E deixa a roupa limpa, cheirosa e seca. Eu sou do tempo que nessa época do ano estendia minha mãe, família muito pobre, nós éramos 9 filhos. Minha mãe analfabeta, meu pai também. Todos os filhos enxugavam depois do banho no mesmo pano de saco. Do terceiro para frente tinha que torcer. E nesse período tinha que pôr para secar e às vezes a roupa ficava ali uns dias esperando secar. Hoje, como diria minha esposa, sem você dá para ir, mas sem máquina de maneira alguma. É o avanço tecnológico, os carros que nos carregam, que nos transportam. Até eu tenho uma coisinha de nada que nem passar marcha precisa. E que me trouxe ainda há pouco de Anápolis aqui, no maior conforto do mundo. Os vidros levantados, música que não é como a do Esdra, pessoalmente, mas me trouxe num conforto impressionante. E mais,
Hoje em dia, se você não sabe onde é, não tem problema. Pede ao Google Map, pede ao Waze, ou pede qualquer aplicativo de localização e ele te colocará no lugar. Pode ser as piores pirambeiras, as piores bibocas, e ele nos leva na porta. O mundo materialmente tem experimentado avanços significativos. É uma pena que esses avanços não podem propiciar harmonia, felicidade, solidariedade e paz sem outro tipo de progresso. O progresso moral. Os espíritos, em conversando com Allan Kardec, nesse livro extraordinário chamado A Gênese, no capítulo 18, chamado Os Tempos São Chegados. E aí há uma passagem, há um subtítulo que se chama Os Sinais dos Tempos. E quando eles falam de sinais dos tempos, não estão falando de hecatombes, só de desastres climáticos ou geológicos, mas os Espíritos disseram algo a Kardec, e eu vou pedir licença aos senhores para ler um trechinho que está nessa obra admirável chamada A Gênese. Disseram os Espíritos a Allan Kardec: diremos que nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Aí estão os dois tipos de progresso. Por que que diante de tanto avanço tecnológico, de tanto progresso, nós ainda temos tantos conflitos que vão desde a intimidade do lar até os países, os continentes. Guerras estão avassalando o planeta. Significa que, do ponto de vista tecnológico, estamos, de fato, em pleno século XXI, ano de 2026. 2026 já é uma realidade, estamos nela. Porém, a tecnologia, o avanço intelectual, ainda não foi capaz de, por si só, eliminar a fome. Porque a fome não se elimina com a alta produtividade que a tecnologia propicia. A fome se elimina com gestos de solidariedade, de fraternidade, de tolerância, de compreensão. E isso precisa do progresso moral. A doutrina espírita, portanto, faz um convite para nós outros nesses dias de avançado progresso intelectual. Que nos cuidemos, ou que cuidemos do nosso desenvolvimento moral. Nós que já conseguimos dominar a tecnologia, que já lidamos com a inteligência artificial, temos dificuldade de desculpar uma fala infeliz de um irmão, de um parente, de um ser humano. Às vezes, por infantilidades, nós rompemos com seres que dizemos amar. Por isso temos visto marido matando mulher, mulher matando marido. E não só contente em matar, mas matando, picando, pondo no saco e queimando. Vendo os filhos matando o pai, pai matando o filho. É que estamos num processo evolutivo. E parece
um contrassenso. Parece uma antítese que, diante de tanto avanço, nós ainda achamos natural. Eu agora chegava de Anápolis, antes de vir aqui, passei pela Independência. E ao passar ali pela Independência, vi um punhado de irmãos tentando se organizar para a noite que se avizinha, ao relento. E nós achamos isso normal, nós achamos isso natural, e nos sentimos inclusive incomodados, constrangidos, e até com uma certa raiva dessa raça de vagabundos, porque nós ainda não conseguimos enxergar no outro um irmão. Razão porque ainda temos sido cristãos, que frequentamos templos, que frequentamos igrejas, que frequentamos centros espíritas, mas ainda não cuidamos do nosso progresso moral. Porque quando estivermos evoluído moralmente, teremos um constrangimento enorme de ver o irmão que sofre, do irmão que está na penúria, do irmão que está no desatino, no desequilíbrio. E aí, eu me lembro dele, de Jesus. Este ser, que em nome do Pai, há mais de 2000 anos, assumiu a responsabilidade de vir ter conosco para falar da necessidade do progresso moral. Porque toda a proposta de Jesus não é para o progresso material. Toda a proposta de Jesus é para o progresso moral. E aí ele trouxe o de que temos necessidade para realizar tal progresso. Ele falou de um sentimento chamado amor. E esse sentimento quer dizer que quem o tem, ou quem já o construiu ou o conquistou, pensa primeiro e antes de tudo no bem-estar do outro. Aqueles que ainda não conquistamos este sentimento proposto por Jesus, para que a felicidade plena se instale na nossa intimidade, ainda estamos com o sentimento do egoísmo. O egoísmo, como dissemos, é aquele sentimento que faz que a gente pense primeiro e antes de tudo nos nossos interesses, nas nossas vontades e nos nossos desejos. Mas Jesus, ele, em passando por aqui, trouxe informações tão surpreendentes do ponto de vista moral, que ainda hoje parece absurda a proposta dele. E muitos, na oralidade, falaram do que ele falou. Muitos registraram dentro da sua limitada capacidade o que ele falou. O evangelista Mateus, no seu evangelho, no capítulo 18, versículo 21 e 22, faz um registro desse, que eu pedi licença aos senhores para ler tal qual está na tradução de onde eu retirei a passagem. Então, lá no capítulo 18, registra o evangelista Mateus uma fala de Jesus. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus, respondendo, lhe diz: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes, 7 vezes. E nós acrescentamos cada ofensa. Ou seja, Jesus estava dizendo da necessidade de perdoarmos incondicionalmente e infinitamente. Não para fazer favor ao ofensor, mas para nos libertarmos das energias infelizes que a mágoa, que o rancor e que o ódio traz para aquele que aguarda. E aí,
Eu não sei se vocês já ouviram falar um palavrão ultimamente, moderno, que se chama making off. Making off é uma expressão em inglês, que quer assim, no estilo goianês, dizer o que acontece por trás da coisa que aconteceu. Mais ou menos isso. Por isso que hoje, quando faz-se uma grande produção cinematográfica, já não importa tanto mais a própria cinematografia. Mas o que importa mesmo é o making of. É o que aconteceu por trás quando se estava produzindo a obra. E agora eu vou falar um pouquinho do making of de Jesus com Pedro nesta passagem. O que aconteceu antes. O que aconteceu antes que o evangelista registrasse. Porque depois de Jesus, muito se falou sobre ele, muito se escreveu sobre ele, e o que se falou foi esse tal de making of. Dizem que Pedro, o apóstolo, Simão Pedro, Simão Barjonas, que Pedro, antes de conhecer Jesus, era um homem viril, vigoroso, diria rude, tosco, daquele estilo atrasado como eu, que não levava desaforo para casa. Porque os espíritos atrasados são bem assim. Os grosseiros, os primários, não levam desaforo para casa. Porque eles acham que precisa revidar. E Pedro, antes de conhecer Jesus, era o que nós diríamos aqui no goianês, estopim curto. E antes de conhecer Jesus, Pedro, pelo seu estilo, acabou tendo alguns atritos, alguns embates. Quando conheceu Jesus, aquele homem rude, viril, robusto, se encantou com a proposta moral do Cristo. E houve uma alteração significativa de valores dentro dele. E aí, tudo que Jesus falava fazia sentido. E ele, como era um homem violento, rude, aquelas informações de Jesus contrastavam muito com o que ele era, com como ele tinha vivido até então. E aí, durante uns anos, assim, uns bons meses, ouvindo Jesus, Pedro foi se encantando, mas se dando conta de uma coisa. Uma coisa é entender, uma coisa é compreender, outra coisa é viver. Mas Pedro conseguiu fazer um estrangulamento com a sua personalidade, no sentido de querer pôr em prática aquilo que Jesus propunha. E um dia, em Cafarnaum, quando eles ali estavam, trabalhavam. E o trabalho daquele grupo era a pescaria, porque era disso que eles viviam. Saíram pela madrugada e foram ao mar da Galileia. Foram ali trazer o sustento. E depois de uma pescaria farta, na praia, os colegas se reúnem e distribuem entre si o resultado do trabalho da madrugada. E a Pedro, como a todos, tocou a sua parte. Naquele dia, Pedro, que estava em casa, necessitado de alguns víveres, de alguns alimentos e de algumas coisas de casa, ao sair do barco, depois de arrumar as traias, pega o cesto e se dirige ao mercado de Cafarnaum. O mercado de Cafarnaum se distanciava um pouco da casa onde o pescador vivia com a sua família. E esse um pouco era o que nós chamaríamos hoje assim, mais ou menos em torno de 2,5 a 3 quilômetros. Uns 3.000 metros que o mercado se distanciava da casa humilde onde Pedro vivia com a família. E Pedro, então, terminada ali a labuta, pega o cesto e se dirige ao mercado. Chega lá e, ao entrar nos umbrais do mercado, nos portais de acesso, ele topa
um antigo desafeto. E o desafeto olha para ele e começa a desferir-lhe palavrões agressivos, palavras torpes. E Pedro sentiu uma mudança interior, o metabolismo alterou. Ele sentiu o rosto enrubescer e os batimentos cardíacos aumentarem. E ele teve o instinto de revidar. Mas lembrou-se da proposta de Jesus, da necessidade do ser de se autodominar. E enquanto isso, o adversário continuava a desferir-lhe palavrões. Então agora você também está seguindo esse tal de Galileu? Mas não eras tu o homem valente? Onde está esse homem? Acovardou-se e Pedro foi se sentir incomodado e pensou em rumar para outra ala do mercado e o indivíduo veio atrás, até que ele não resistiu. É o nosso lado primário. É o instinto de bilhões de anos que não se doma a toque de caixa, a varinha de condão. E Pedro coloca o cesto ao chão, vira-se para o adversário e vomita-lhe palavrões. Quando ele faz isso, ele cai em si e se dá conta do absurdo que cometera e entrou numa espécie de autocondenação, o que é terrível psicologicamente, porque a culpa não resolve o problema, muito menos a autocondenação. E Pedro, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso, depois de já ter ouvido Jesus, depois de já ter sentido as energias sublimes de amor desse homem, como é que eu tenho coragem de fazer isso? E aí, ele se envergonha, começa a suar, e meio atordoado, deixa o adversário falando, pega o cesto e faz aí uma que outra troca rapidamente, todo atordoado, pega o cesto e se põe a caminho de casa. E quando ele sai do mercado, aí uma onda de angústia, de dor moral, de culpa, de condenação toma conta dele. E ele não sabe o que fazer, às vezes pensa horrores. E logo ele começa a pensar, meu Deus, daqui a pouco vou topar Jesus. Porque quando estavam em Cafarnaum, ao entardecer, os colegas de trabalho, Jesus e a vizinhança se reuniam na casa dele para ouvir Jesus. E ele pensando, meu Deus, daqui a pouco vou ver o mestre. Como eu vou me comportar? E ele vem andando pelo caminho, diminuindo o passo para demorar a chegar, ruminando a cena e se autocondenando, porque eu não me contive. E o sol vai se caindo em Cafarnaum. Os raios dourados finais tingem de amarelo o casarinho e a vegetação. E o vento fresco da noite que soprava do grande lago trazia um frescor, mas que para ele, no seu atordoamento, parecia o poço da depressão. E ele vai chegando, até que ele chega em casa e ao entrar a mulher, a esposa, as mulheres, bate o olho no marido e vê que algo não está bem. Era visível, mas como toda mulher generosa, a minha que eu diga, fez de conta que não percebeu. Ficou num silêncio e caiu em oração. E Pedro deixa as coisas por ali, vai ao quarto do banho para se aprontar. E ali, em se aprontando, aquele homem viril, violento, de antes, cai no choro.
reconhecendo a própria incapacidade de autodominar-se. Eis o nosso desafio. Vencer os outros é muito fácil. Basta uma maledicência, basta uma violência, basta uma indiferença, basta uma arma, basta um canhão. Vencer-nos é mais do que isso. Porque o canhão e a arma não nos destrói, apenas nos apresenta a realidade de quem somos. Então Pedro, no quarto do banho, vai se preparando e começa a ouvir a chegada dos companheiros, a alegria, a conversa, o ambiente fraterno. E logo ele sente que Jesus se aproximava. Porque todas as vezes que Jesus se aproximava, o alarido mudava, o zum-zum-zum mudava, todos aguardavam docemente a chegada dele. E Jesus entra, pelo seu alto avanço espiritual, pela sua capacidade de dominar os fluidos, pela sua capacidade de ler a ideoplastia à distância, já sabia de tudo o que houvera ocorrido com o discípulo querido. E aí, Pedro demora o mais que pode no quarto de banho, até que a esposa, com muito jeito, chega à porta e diz: meu bem, está precisando de alguma coisa? E Pedro, então, reanima-se e sai em direção aos companheiros. Entra na sala Macambúzio, tristonho. Jesus bate o olho dele e ele desvia o olhar de Jesus, como se fosse possível que nós fugíssemos a quem somos na presença do Mestre. E aí começa a ser a fala da noite. E por incrível que pareça, nessa noite, parece até por um capricho, sabe qual foi o tema de Jesus? O perdão das ofensas. E na medida em que Jesus foi falando, Pedro foi ficando tão incomodado que em determinado momento ele não aguenta e diz: Senhor, como é que diz o evangelista? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Quando ele falou até 7, pensou que Jesus ia dar os parabéns para ele. Isso mesmo. 7 é muito grande a conta. Mas Jesus olha para ele: em verdade te digo que tu não deves perdoar 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Meus amigos, 26 se abre como nova oportunidade para todos nós. Continuemos nos valendo da tecnologia, trabalhemos para tê-la, para nos beneficiarmos dela materialmente. Mas não nos esqueçamos da necessidade do nosso progresso moral. Sem essas 2 asas, não voaremos para a perfeição e naturalmente, não voaremos para a felicidade plena que todos desejamos. Como o meu tempo já extrapolou, o Marlon já piscou 3 vezes aqui, eu fiz de conta que não notei, entendeu? Apesar do tempo, eu pedi licença aos senhores para mais 2 minutos, porque eu quero lhes contar uma história que eu ouvi outro dia na internet, no Instagram. Porque essas pessoas desocupadas de hoje em dia, claro que vocês não são assim, mas os que são igual eu, né, o dedinho corre ali. Outro dia eu abri o Instagram e aí abri na página de um ator da Globo chamado Eric Johnson. E o Eric Johnson fez uma postagem que me tocou profundamente, mas muito profundamente. E como eu estaria aqui hoje também, eu disse, vou partilhar também ali essa história do Eric Johnson. Ele conta que um médico foi contactado e assim que foi contactado, se dirigiu ao estabelecimento de saúde, ao hospital.
E aí, chegando lá, ele entra para o quarto de trocas, porque o médico era um cirurgião. Então ele passa no quarto de trocas para trocar a indumentária, calçar as luvas, vestir a máscara. E assim que ele está fazendo esse procedimento, ele sai pela porta em direção ao corredor que vai levar ao centro cirúrgico que o aguarda. E a hora que ele entra no corredor, ele vê um senhor sentado que ao vê-lo se levanta. Levanta-se e diz: mas que absurdo é esse? Só agora que o senhor aparece? Meu filho precisando do senhor ali e o senhor só chega agora? O médico, serenamente, puxa a máscara para baixo, termina de arrumar as luvas, olha para o homem e diz: olha, eu vim assim que me contactaram, e o mais rápido que eu pude. E eu queria pedir a sua ajuda. Estou indo ao centro cirúrgico para atender seu filho. E eu sei o quanto ele é importante. Se o senhor puder, me auxilie com as suas vibrações amigas. E sai. E ao sair, o homem olha, magoado, e diz: que médico arrogante, hein? E vai até a porta que abre para o centro cirúrgico. Entra no centro cirúrgico. Depois de uns 40 minutos, a porta do centro cirúrgico se abre novamente. Sai o médico. E ao entrar no corredor, o pai se levanta. Então, doutor? O médico puxa a máscara, olha nos olhos daquele homem e diz: olha, fizemos o melhor que pudemos. E pelo que eu pude perceber, o processo cirúrgico transcorreu de forma muito positiva. Seu filho está dormindo pelo efeito da anestesia, breve deverá acordar. Vamos orar e vibrar para que tudo volte à normalidade com o seu filho e com a saúde dele. E sai para o quarto de trocas para tirar a indumentária. O pai olha, senta e fala: que médicozinho arrogante, né? Será que ele não entende que quem estava lá era meu filho? Podia ter me explicado melhor. Só disse que foi tudo bem. E senta. Passados uns 20 minutos, a porta do centro cirúrgico se abre e vem a enfermeira. Puxa a máscara e abre um sorriso e diz: pai, vamos agradecer a Deus e ao médico. Seu filho acaba de acordar lá no centro cirúrgico e a primeira pessoa por quem perguntou foi pelo senhor. Ele está muito bem, claro, acordando da anestesia, vai ser levado ao quarto, mas brevemente ele, com a ajuda de Deus, ficará bom. E agradeçamos. Ontem, o filho mais velho do médico sofreu um acidente e faleceu. E ele estava no velório do corpo do filho. E tivemos dificuldade de contactá-lo. E assim que contactamos, ele veio. E apesar da dor que lhe estraçalha o peito, ele atuou para ajudar seu filho. E agora está indo para o cemitério, porque daqui a pouco vão enterrar o corpo de seu filho. Essa história me tocou tão profundamente, porque eu me vi no lugar do médico, evangelizado como eu sou. Se aquele pai me aborda daquele jeito, capaz que eu arrancava as luvas e digo: o senhor vai lá e cuida dele então, até logo. No mínimo. E depois de todo o trabalho no centro cirúrgico, se o pai me fala daquela forma, naquele tom, capaz que no mínimo eu ia torcer muito para não enfiar a mão na cara dele. Porque os espíritos evangelizados do meu nível são assim. Ouviram falar de Jesus. Escutaram falar de Jesus, mas ainda não vivem Jesus. Porque para isso não basta progresso intelectual. É preciso progresso moral.
Então, amigos, abrindo 2026, não desperdicemos a mensagem do Espírito amigo, porque ela é um bom exercício. Se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te esbofetear, agradece a Deus e fica sereno, porque poderia te matar. Se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Feliz 2026 para todos nós.